Muita responsabilidade, né, irmãos? Eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade, agradecer ao nosso pastor a confiança. A nossa pastorinha Marta não se sentiu muito bem, por isso que ela não está aqui, está cuidando da saúde, né, mas em nome de Jesus, ela já deve estar melhor, né? Nós declaramos isso sobre a vida dela. E nessa hora, amém, amém. E nessa hora eu queria, embora a gente terminou um período de louvor, todo mundo que sabe que eu gosto de cantar, né? E para não ser diferente, eu vou olhar a letra aqui, porque eu erro muito a letra, irmão. A gente está ali, a gente não se importa em errar a letra, né? Mas aqui a gente não pode errar. Eu vou errar, tá, irmão? Só um pedacinho de uma letra que eu queria cantar aqui com os irmãos, um pedacinho bem pequenininho, que diz assim: quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Vamos lá, irmãos, comigo? Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Senhor. Falei que eu ia errar. Vamos lá. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Continua você que é melhor. Ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você. Amém? Irmãos, por que eu cantei esse pequeno pedaço dessa música? Né? Obrigada, Carlão. Deus abençoe. Nós vamos falar do Deus que vê. E a gente tem um hábito de falar muito que a gente quer ver o Senhor. Né? A gente canta, né, muitas das vezes, sobre ver o Senhor, que nós queremos ver a face do Senhor, que nós queremos ser tocados, que nós queremos que o fogo consumidor do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Mas e o Deus que vê? Será que a gente sempre se lembra desse Deus que tudo vê? Né? Será que a gente tem consciência, quando está cantando, né, que se a gente quer ver o Senhor, Ele também vai nos ver? Sempre. Não existe lugar na face dessa terra, né, em que Deus não nos contemple. Então, nesta noite, nós vamos meditar no Salmo 139. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse salmo muito conhecido, né, um salmo de Davi. Nós vamos meditar dos versos 1 ao 12. E enquanto os irmãos vão achando, por que a gente vai falar hoje do Deus que vê? Né? Hoje nós vamos meditar e vamos aprender um pouquinho mais sobre esse Deus que conhece cada passo que nós damos, né? E não só conhece, mas além de conhecer, Ele vê tudo que é feito por cada um de nós, pois está ao nosso lado o tempo todo. Né? Então, o tempo inteiro, o Senhor está a nos ver. E é por isso que hoje nós vamos concentrar um pouquinho, não apenas no Deus que nós vemos, mas no Deus que nos conhece. E, para começar a falar, eu queria meditar um pouquinho antes, trazer uma meditação para nós trazer à nossa memória uma narrativa bíblica que fala sobre o rei Davi. Quando, lá em 2 Samuel, capítulo 11, né, que conta a história de que os reis, na primavera, tinham que ir à guerra. Né? E quando esses reis tinham que ir à guerra, eles tinham que ir junto com os seus exércitos.
lutar em prol da causa do Senhor. E o que Davi fez lá no capítulo 11 de 2 Samuel? Davi decide não ir à guerra. E por Davi decidir não ir à guerra, né, ele descumpriu um mandamento do Senhor naquele momento, né, que todos os reis na primavera tinham que ir à guerra. Ele não foi, decidiu ficar em casa, e ao decidir ficar em casa, o que acontece na vida de Davi? O que vem sobre a vida de Davi com essa decisão dele? Ele acaba cometendo o adultério com quem? Betseba, né? Davi olha aquilo que ele não deveria olhar, Davi está no lugar onde ele não deveria estar e comete o adultério, né? E o que ele faz quando ele cai em adultério, né? E ele tenta consertar esse episódio de sua vida e age na força de seu braço para tentar fazer com que Urias se deite com sua mulher e assim justifique a gravidez de Betseba. Entretanto, o Senhor, que tudo vê e tudo sabe, não permite que nenhuma das tentativas de esconder seu pecado se concretize e, por fim, Davi decide matar Urias. E após o luto de Betseba, ele chama Betseba para o seu palácio e a faz sua mulher. Na cabeça dele, né, ele tinha o quê? Escondido o seu pecado, resolvido o seu problema. Mas como do Senhor nada se esconde, Deus manda o profeta Natã, né, para falar com Davi, e assim ele percebe que o seu pecado não estava escondido daquele que tudo vê. E é nessa meditação inicial que nós vamos falar hoje sobre o que fazer quando na caminhada da vida nos deparamos com um Deus que nos espelha. O que fazer quando na caminhada da vida nós nos deparamos com um Deus que olha para cada um de nós e vê além do que os nossos olhos podem ver e os nossos ouvidos ouvir. Então, nossa meditação hoje vai ser sobre esse Deus que nos espelha, né? Então, hoje nós vamos entender um pouquinho mais do quanto o Senhor conhece e está conosco em todos os momentos. Amém? Vamos ler, então, o nosso texto? Salmo 139, versos 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre a minha. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance e tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Amém. Então aqui, irmãos, nesses versos que nós acabamos de ler, o salmista, ele exalta, né, a grandeza de Deus, afirmando que não há nada que ele faça sem que o Senhor já soubesse. Também afirma que nenhum lugar ele poderia se esconder de Deus,
pois seu caminho era conhecido pelo Altíssimo. Então, o que fazer nessas situações do dia a dia, quando nós somos descortinados pelo Senhor? Antes da gente entrar, nós vamos meditar em 3 situações, né? Nós vamos aprender sobre 3 situações do que nós devemos fazer quando nós somos descortinados pelo Senhor. Mas antes da gente meditar, eu gostaria de lembrar, eu acredito aqui que muitos sabem, mas o que é salmodiar, né? Salmodiar nada mais é que cantar com acompanhamento musical. O povo, né, de Israel, os hebreus, fazia muito isso no tempo dos reis, né? Davi, quantas vezes ele salmodiou ao Senhor, né? E do hebraico, né, esse título, Salmos, significa Sefer Terrilim, que quer dizer livro dos louvores, mas também era considerado para os hebreus como um livro de oração. Então, muitas das vezes, quando os hebreus se encontravam em situações difíceis de suas vidas, eles usavam exatamente desse livro, o livro de Salmos, para não só salmodiar, cantar ao Senhor, mas também para elevar seu espírito a Deus em oração. Então, o que fazer quando nós, nas situações do dia a dia, somos descortinados pelo Senhor? A primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é permitir-se ser visto por completo pelo Pai. Aí a gente vai voltar aqui no Salmo 139, pedacinho por pedacinho, né, do versos 1 ao 4, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Aqui, nós aprendemos com o salmista Davi, que ele reconhece que o Senhor o conhece por completo, né? Ele o conhece na sua atitude, quando ele fala, né, quando me assento, quando me levanto, né? Ele conhece, nos conhece no nosso pensamento, tudo aquilo que a gente está pensando, antes da gente pensar, o Senhor já conhece. Ele conhece a intenção do nosso coração, e é por isso que a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Né? Então, o Senhor conhece qualquer palavra antes de sair da nossa boca, porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Aí eu gostaria de imaginar aqui com os irmãos uma criança. Né? Uma criança achando que pode fazer alguma coisa sem que seu pai ou sua mãe saiba. Vocês acham que isso é possível? Não, né? Porque mesmo que o pai ou a mãe, num dado momento, não estejam juntos vendo, alguém, um responsável, vai estar vendo. E vai contar para esse pai e para essa mãe aquilo que aquela criança está fazendo. Então, não há nada que a gente possa esconder dos nossos pais enquanto somos crianças, né? Porque sempre tem um olhando. Assim somos nós, né? Nós diante do Senhor. Não há nada que façamos que não está no conhecimento do Pai. Então, se há alguma coisa na nossa vida, alguma coisa, irmãos, na minha, na sua vida, que você acha que o Senhor não está sabendo, que por algum motivo você precisa esconder essa atitude daquele que tudo vê, reconheça hoje a onisciência de Deus sobre a sua vida e se arrependa de achar que um dia tinha o controle. Pois não temos o controle. E a gente precisa, quando a gente entende que não tem o controle, confessar para o Pai aquilo que a gente estava escondendo dele. Né? Então, que a gente possa reconhecer hoje a soberania de Deus sobre as nossas vidas, a onipotência de Deus sobre as nossas vidas. Ele conhece tudo. Né? E que a gente possa confessar ao Senhor aquilo que, de repente, a gente estava tentando esconder dele, porque assim como Davi tentou esconder um pecado e não conseguiu, nós também não vamos conseguir esconder nada do Senhor.
Então, a gente precisa o tempo inteiro estar entendendo que esse descortinar do Senhor nas nossas vidas é nada mais, nada menos que a gente fazer um exame de consciência, dia a dia. Entender, Senhor, esse caminho está certo, isso que eu estou fazendo está legal. Se não tiver, vamos confessar, me arrependo, Senhor. Quero voltar. E a segunda coisa que a gente entende com esse salmo é: entenda a proteção de Deus sobre você. Então, a primeira coisa, a gente tem que permitir ser visto por completo pelo Pai. É a primeira coisa que a gente aprende, né? Quando a gente é visto por completo pelo Pai e a gente percebe que tem alguma coisa que a gente está escondendo dele, opa, não posso esconder isso do Senhor, preciso confessar. As mínimas atitudes, irmãos, não existe pecadinho e pecadão. As mínimas atitudes. E a partir do momento que a gente se permite ser visto por completo pelo Pai, a gente precisa entender a proteção de Deus sobre a nossa vida. E nos versos 5 e 6, o salmista diz assim: Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Aqui, nestes versos, Davi fala, né, da sua admiração e incapacidade humana de entender como o Senhor o protege, na frente, atrás, estendendo a sua mão sobre ele, enfim. Como que, em todos os momentos, o Senhor o guarda. E isso me faz lembrar, irmãos, esse guardar do Senhor. Eu acho que se eu fosse perguntar aqui a cada um de nós, cada um ia lembrar de uma história da sua vida em que, se não fosse o Senhor a te guardar, de repente a gente nem aqui estaria mais, né? E me faz lembrar de uma história muito pessoal, minha, né? Quando eu estava grávida, eu passei, né? Todo mundo sabe aqui que eu tenho 2 filhos, né? 2 bênçãos, e eu não poderia ter nenhum filho, irmãos. Não poderia, tá? Eu, com 18 anos, fui diagnosticada com trombose venosa profunda, e para os médicos era muito complicado uma pessoa com trombose engravidar. Eu tomava anticoagulante, né, que é um remédio que afina o sangue. E na gravidez eu não poderia tomar o oral, que era o que era acessível para a minha família comprar, né? E eu tinha que tomar o injetável, que é muito caro. Uma caixa, hoje vocês conhecem aí, porque na Covid, as pessoas tomaram muito anticoagulante injetável, que é o Clexane, né? Hoje é mais conhecido. Na época, quase se não falava, né, em anticoagulante. Só quem tinha problema mesmo que sabia. Mas hoje ele é mais conhecido. Eu tomei muitos anos, porque até hoje tomo quando tem que passar por uma cirurgia, por precaução, né? Mas na gravidez eu tinha que tomar todos os dias uma injeção para poder não ter o coágulo que eu tinha, né, na veia profunda. Eu tinha um coágulo na femoral, então esse coágulo não poderia andar. E para ele não andar, eu tinha que tomar esse remédio, né? E, num dado momento da gravidez, tanto de Petros quanto de Júlia, eu consegui esse remédio no posto. Eu falei que eu não conseguia comprar, né, porque ele era, na época, a caixa. Hoje ele é caro, mas na época era mais ainda, né? Era R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. Então, a gente não tinha condições de comprar. Aí eu consegui esse remédio pelo posto, abrindo processo, né? Só que, prefeitura, vocês sabem como é. Às vezes o remédio falta, né? E eu não podia ficar sem. Mas, diante do não poder comprar e não chegar na prefeitura, no posto de saúde, o que aconteceu? Eu fiquei sem, na gravidez de Júlia, 2 meses dessa medicação, né? E, para o médico, era muito complicado. Ele falou assim: Valesca, você pode ter ou uma tromboembolia, né, uma embolia pulmonar, ou o coágulo ir para o cordão umbilical. E, graças a Deus, irmãos, eu não fiquei sem o remédio porque eu não queria tomar. Fiquei sem um remédio porque não tinha no posto, porque todas as vezes que eu precisei tomar e tinha um remédio, eu tomava. Mas louva ao Senhor, porque nesse período que eu não podia comprar, o Senhor me guardou. E assim como diz aqui nesse salmo, né,
que, quando ele fala aqui, quando Davi fala, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, tão elevado que não o posso atingir. É assim um cuidado do Senhor para conosco, irmãos. Quando nós percebemos que nós estamos ali cumprindo tudo aquilo que a gente tem que cumprir, se é ir ao médico, se é tomar o remédio, tomando, se é se cuidando, se protegendo, e, de repente, você fica sem ele por um motivo qualquer, o Senhor me guardou. Eu fiquei sem porque não tinha no posto. Assim que chegou, eu voltei a tomar. E, graças a Deus, não tive nenhuma intercorrência em nenhuma das duas gestações para a honra e glória do Senhor, né? Viver sendo guardado pelo Senhor é uma dádiva. E isso não quer dizer que não vamos passar por momentos difíceis, mas que até nos momentos difíceis teremos sua proteção e a paz que excede todo entendimento. Para isso, precisamos decidir viver uma vida de obediência. Porque nós estamos protegidos pelo Senhor, irmãos, sendo obedientes a Ele. Na Bíblia, existe o se. Não tem aquele hino que a gente canta? Se atentamente ouvir a minha voz e obedecer. Né? Precisamos obedecer ao Senhor para estarmos guardados por Ele. Por quê? Senão o Senhor vai estar sendo injusto? Não. Porque senão nós vamos estar entregues às nossas escolhas. Nós não podemos estar entregues como servos do Senhor às nossas escolhas. Precisamos escolher aquilo que o Senhor tem para nós. E como fazer isso? Estando íntimo dEle. Se nós, irmãos, não nos alimentarmos da palavra do Senhor e da oração, não vamos escolher o que o Senhor tem para nós. Nós só escolhemos aquilo que o Senhor tem para nós quando nós estamos íntimo deles. E é muito fácil, irmãos, essa vida tentar nos dar uma rasteira. E por isso nós precisamos estar nos alimentando, fiéis, sendo fiéis a Ele. Porque Ele é fiel a nós. Independente da nossa fidelidade, Ele é fiel. Mas nós, para caminharmos em obediência e sermos guardados por Ele, precisamos o tempo todo estarmos nos alimentando de Sua palavra e buscando intimidade com Ele. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui, né, com este salmo de Davi, é: não fuja quando for confrontado pelo Senhor. É comum a gente querer fugir, né? Quando o Senhor nos confronta, é muito comum a gente, de repente, fingir que não está vendo. Né? É comum a gente achar que não é com a gente. É comum a gente achar que sempre é com o outro. É igual quando está tendo uma mensagem no culto que a gente fala assim: ah, fulano tinha que estar aqui hoje. Tinha que estar não, irmãos. Quem o Senhor escolheu para estar aqui hoje, está aqui. E assim é em todos os cultos. Aquele que o Senhor escolhe para estar na sua casa está ali. Né? Porque o Senhor, o Espírito Santo, Ele incomoda os nossos corações. E a palavra é para aqueles que estão aqui. É claro que hoje nós temos a bênção da internet. E aonde essa palavra chegar, assim como qualquer palavra pregada do Senhor, ela chegar, ela vai abençoar as vidas e vai tocar nas vidas. Mas, especificamente, para nós que estamos aqui, né, o Senhor fala em nossos corações. Então, não fuja quando for confrontado pelo Senhor. Dos versos 7 ao 12 diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz.
O que nós aprendemos aqui com Davi, irmãos? Davi aqui reconhece que não há lugar no mundo em que ele possa se esconder de Deus, pois tudo está descoberto pelo Senhor. Não há lugar no mundo em que, quando o Senhor vier me confrontar, eu possa me esconder. Não há lugar no mundo que, quando o Senhor falar assim, Valesca, acorda, volte, você está indo pelo lado errado. Não é esse caminho que eu quero que você siga. Não há. Jonas não conseguiu se esconder, né? Tentou fugir. E para onde o Senhor o levou? Para a barriga de um grande peixe. Né? Não há. Aonde quer que nós estejamos, o Senhor, Ele nos vê, Ele nos conhece, né? Ele sabe o que estamos fazendo, Ele nos contempla. Né? E eu quero voltar aqui nesse momento também, né, na meditação que eu trouxe lá no início, sobre o pecado de Davi. Né? Davi e seu pecado de adultério. Quando Deus manda o profeta Natã falar com ele, Natã não fala abertamente que Davi tinha pecado, mas ele conta uma história que acaba com a confissão de Davi. Natã não chegou acusando. Davi, você fez isso, você pecou com Betseba. Não. Ele começou contando uma história, lá no capítulo 12. E através dessa história, quando Davi fala, esse homem tem que morrer, tem que sofrer a punição do seu pecado, né? Que todo mundo conhece aquela história. E aí, Natã fala, esse homem é você. Duro, né? Quando o Senhor chega para a gente, às vezes nas entrelinhas, o Senhor nas entrelinhas falando conosco assim, Valesca, percebe isso, percebe aquilo. E, de repente, a gente acha que é com fulano. Mas aí o Senhor fala, com você, Valesca, que eu estou falando. Não é com fulano, é com você. E o que a gente aprende com tudo isso, meus irmãos? Muitas vezes, o Senhor nos confronta em situações simples do dia a dia, em que temos que decidir entre seguir um caminho e acabamos escolhendo o outro. E o importante é que, quando percebemos que estamos do lado oposto ao que Deus tem para nós, a gente tem que ter a sensibilidade para fazer o caminho de retorno. Fazer o caminho de retorno, irmãos. Não há onde se esconder. Temos que nos permitir ser achados pelo Senhor. E assim seguirmos em obediência. Não existe lugar nessa terra, como a gente já falou antes, em que a gente possa se esconder do Senhor. Não existe. Então, é necessário, quando Deus nos forja, quando Ele nos confronta, né, a gente entender que, faça o caminho de retorno. Ou amadureça, cresça. Né, o forjar de Deus pode ser por diversos motivos. E, concluindo, irmãos, essa pequena ministração, eu gostaria de lembrar, né, que o Senhor é onisciente e, por isso, conhece todos os nossos caminhos. Que ser protegido pelo Senhor é uma dádiva. Por isso, não podemos perder tempo desobedecendo e correndo o risco de estarmos desprotegidos em nenhum momento. E que, quando somos confrontados pelo Senhor, pode ser Ele nos forjando para nos tornarmos mais maduros, ou simplesmente Ele querendo que façamos o caminho de retorno para o que Ele tem preparado para nós. Apocalipse 2:18, meninas, coloquem para mim aí. Apocalipse 2,
18. Eu vou ler ali. 2:18, para a gente finalizar. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Quando a Bíblia diz que Jesus tem os olhos como chama de fogo, né, naquela época, o que era o fogo? Era uma fonte de luz sobre as trevas, sobre as escuridões, né? A escuridão, quando chegava a chama de fogo, sumia, né? E nada pode escapar dos olhos de Cristo, que tudo vê. O que nesta noite, sabendo que Jesus vê todas as coisas e está te vendo por completo, agora precisa ser mudado pela presença dele em sua vida. O que nessa noite, meus irmãos, sabendo que nós fomos aqui descortinados pelo Senhor, né, precisa ser colocado diante dele como uma oração nessa hora e entregue a ele, dizendo assim: Senhor, me ajuda a fazer o caminho de retorno. Senhor, o Senhor quer que eu amadureça, então me sustenta nesse momento que o Senhor está me forjando, né? Então, o que precisa ser mudado em nossas vidas nessa noite? Eu queria pedir ao Carlão, ao ministério, que pudesse vir aqui cantar um louvor. A gente canta muito, né, irmãos, sobre o fogo do Senhor sobre as nossas vidas, querendo ser incendiado, querendo ser queimado, mas aqui nessa meditação que nós trouxemos hoje, que esse versículo de Apocalipse fala, o fogo do Senhor aqui é um fogo consumidor, mas que limpa, que purifica, que nos faz fazer o caminho de retorno. Então, não é apenas um queimar por queimar, mas é um queimar para ser purificado. Então, esse hino que o Carlão vai cantar com a equipe de louvor aqui neste momento, que a gente está muito acostumado a cantar, eu queria que a gente cantasse fazendo essa meditação. O que precisamos nesta noite deixar, mudar, fazer o caminho de retorno, para que nós vivemos a completude de estarmos não só na presença de Deus, mas de sermos vistos por Deus e sermos forjados por Ele. Então, o que é que nós precisamos nesta noite mudar? O que é que você precisa colocar diante do Senhor? Então, medite na letra deste hino. Quando você cantar Tem Fogo nos Olhos, e que você não imaginava, que você cante pensando: Senhor, purifica-me. Eu quero de fato viver, né, o teu chamado, não escondendo nada do Senhor, mas sendo descortinado, porque quando somos descortinados, nós vivemos a vontade do Senhor, quando a gente se permite, né, ser achado por Ele, né?